pessoal? Tranquilo? Vou estar resolvendo exercício, tá? Da parte teórica que eu expliquei para vocês, começando por esse exercício aqui que está dizendo o seguinte: no vagão ferroviário que se move com velocidade de 3 metros por segundo, tem um por segundo aqui, tá? Com relação aos trilhos, estão dois meninos que correm um em direção ao outro, tá vendo? Tem um menino correndo em direção ao outro, cada um com velocidade de 3 metros por segundo em relação ao vagão. Então, esse menino está correndo em relação ao vagão a 3 metros por segundo e esse menino está correndo em relação ao assoalho do vagão a 3 metros por segundo. Calcule as velocidades VA e VB dos meninos com relação aos trilhos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse aqui de VA, tá? Esse aqui vai ser o meu menino VA, menino A, e esse aqui vai ser o menino B. Então, eu vou ter aqui a sua velocidade, ok? Bom, o exercício falou que o vagão está se movendo com uma velocidade em relação aos trilhos de 3 metros por segundo. Mas ele não falou em qual sentido, né? Se é para a direita ou se é para a esquerda. Aqui não vai fazer diferença, tá? Porque as velocidades dos meninos vão ser as mesmas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar que esse vagão está se movendo para a direita com uma velocidade vetorial, né, de módulo igual a 3 metros por segundo, ok? Bom, aí vamos lá. Qual vai ser a velocidade do menino A e do menino B em relação ao trilho? Essa velocidade, deixa eu trocar aqui, essa velocidade aqui do vagão, vou colocar um Vzinho aqui, essa velocidade aqui é a velocidade do vagão em relação ao chão. Essa velocidade que ele falou aqui de 3 metros por segundo de ambos os meninos é em relação a essa parte aqui do vagão, tá? Eles estão se movendo em relação ao vagão. Vou fazer uma analogia. É como se você tivesse o barco se movendo a favor e contra a correnteza, tá? Então, esse menino aqui, ó, então vamos pensar aqui, ó, esse menino está se movendo para a direita e o vagão também está se movendo para a direita, correto? Então, vou fazer a referência lá do que eu fiz na teoria. É como se você tivesse um rio, né, aonde a correnteza está se movendo para a direita, o vagão seria a correnteza, uma velocidade de 3 metros por segundo, né? E aquele menino A, que eu chamei de A, seria o barco, se movendo para cá com uma velocidade de 3 metros por segundo. Aí lembra que eu falei lá na teoria, na parte teórica, que essa velocidade aqui é a velocidade em relação às águas, né? Então, o vagão é como se ele fosse a correnteza, né? Porque se o menino estiver parado, vocês concordam comigo que se esse menino não estiver correndo, se ele estiver simplesmente parado aqui, ó, se ele estiver simplesmente parado aqui, vocês concordam comigo que ele vai estar se movendo em relação ao chão a 3 metros por segundo? Porque ele está dentro do vagão. Se o vagão está se movendo a 3 metros por segundo, ele simplesmente parado, em pé ou sentado lá no vagão parado, o que vai acontecer? Ele vai estar se movendo aqui em relação ao chão a 3 metros por segundo. Só que ele está correndo dentro do vagão. Ele está correndo para a direita a 3 metros por segundo. Então, além da velocidade do vagão, também tem a velocidade dele, né? Para o chão, para uma pessoa que está aqui fora, o que essa pessoa vai ver? Como eu tenho dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade resultante, nós obtemos de que jeito? Velocidade do barco mais velocidade da correnteza. Eu estou fazendo assim porque eu usei lá na teoria essa referência, né?
a velocidade do barco. Quem é o barco aqui? É o vagão. Qual é a velocidade? Então, quem é o barco aqui? Desculpa, o barco aqui. Eu estou fazendo referência, então, a... Aí, quem é o barco aqui? O barco aqui é o menino, né? É o menino, que eu chamei de A. Quem é a correnteza aqui? A correnteza aqui é o vagão, né? Então, é a velocidade do vagão. Então, qual vai ser a velocidade resultante do menino A? Vai ser 3 mais 3. Então, a velocidade do menino em relação ao chão vai ser de 6 metros por segundo, certo? E o menino B? O menino B é como se ele tivesse... Deixa eu trocar a cor da minha caneta. É como se ele tivesse subindo a correnteza, né? Então, eu tenho aqui o rio, a correnteza está para a direita, né? E o menino está vindo para a esquerda, é como se ele fosse o barco que está subindo a correnteza, ok? Como é que eu faço aqui para achar a velocidade resultante? Eu faço a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, quanto que vai ser a velocidade resultante do menino B? Quem é o barco aqui nessa situação? É o menino, então é a velocidade do menino B. Quem é a correnteza? É o vagão. Quanto que vai ser? 3 menos 3, porque as duas velocidades, pelo menos ali no enunciado, deu a mesma, né? Então vai ser 0. Ou seja, para uma pessoa, vamos supor que tem uma pessoa parada aqui assim, ó, e ela tá... A perna tá aberta, né? Ela tá olhando para lá. O que que ela vê? Ela vê esse menino andando para cá muito mais rápido, e esse menino aqui, o que que ela vai ver? Ele vai ver como se ele não tivesse saído do lugar em relação ao chão. Ele vai ver o vagão todo andando para lá e o menino parado no mesmo lugar. Igual acontece quando você está numa esteira, né? A esteira, o chão dela está vindo para cá e você está correndo para cá com a mesma velocidade. Você não sai do lugar, ok? No segundo exercício está dizendo o seguinte. Um pássaro parte em voo retilíneo e horizontal do seu ninho para uma árvore distante 75 metros e volta, sem interromper o voo, sobre a mesma trajetória. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó o ninho aqui, ó. Esse passarinho, ele vai, bate e volta. Ele vai lá e volta, sem interromper, tá? Ele está dizendo que não interrompeu. Então, eu estou entendendo que ele vai e depois ele volta, né? Ele foi lá, bateu lá e retornou. Sabendo-se que sopra um vento de 5 metros por segundo na direção e sentido da árvore para o ninho, aqui está dizendo, ó, o desenho aqui está mostrando, sabendo-se que sopra um vento de 5 metros por segundo na direção e sentido da árvore para o ninho, e que o pássaro mantém em relação à massa de ar uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Determine em segundos o tempo gasto na trajetória de ida e volta. Então, ó, o passarinho saiu daqui, ele voou com uma velocidade em relação ao ar de 10 metros por segundo, bateu lá e voltou com uma velocidade em relação ao ar de 10 metros por segundo, né? Só que, tanto na ida quanto na volta, tem vento. E esse vento tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Ó. Então, aqui para cá tem a velocidade, vou colocar um Vzinho de vento, tem a velocidade do vento de 5 metros por segundo, ok? Bom, o exercício diz o seguinte, parte em voo retilíneo e horizontal do seu ninho para uma árvore distante de 75 metros. Então, olha só, daqui até aqui nós temos uma distância de 75 metros, tá? Então, ó,
daqui até aqui, eu vou ter uma distância de 75 metros. De novo, tá vendo? Vou fazer a referência lá do barco subindo, descendo ou atravessando perpendicularmente a correnteza. O barco é o passarinho e a correnteza é o vento, né? Porque o passarinho, ele consegue, batendo as asas, imprimir a ele uma velocidade tal, né? E o vento pode estar ajudando ou atrapalhando, né? Então, de novo, ó, na ida, ó, o passarinho, eu vou fazer assim, ó, ida e depois eu vou fazer volta. Na ida, eu tenho o passarinho andando voando para a direita e o vento está para a esquerda. Então, nós podemos fazer referência de quê? Do barco subindo a correnteza, né? A correnteza, ela está para a esquerda. Então, aqui está a velocidade da correnteza, ó, que nesse caso é o vento, né? E o barco, o passarinho é quem? Ele é o barco que está fazendo isso, ó. Tá vendo? O passarinho é o barco. O barco tem motor, o passarinho tem as asas dele lá para poder imprimir a velocidade que ele quer. E o vento é o papel da água da correnteza. É da correnteza, né? Bom, então é o seguinte. A velocidade do passarinho de ida, eu vou colocar VI de ida. Como que eu acho a velocidade resultante aqui? Eu faço um menos o outro, né? Então, é a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Ou seja, a velocidade de ida. Quem que é o barco mesmo? Passarinho. Quem que é a correnteza? É o vento. Estou fazendo assim para vocês já ir adquirindo essa ideia de fazer a referência, tá? Quem já conseguiu fazer não precisa fazer essa parte aqui, já vai direto aqui, ok? Então, a velocidade de ida é quanto? Velocidade do passarinho, 10 metros por segundo. Velocidade do vento, 5 metros por segundo. Correto? 10 menos 5, 5 metros por segundo. Então, olha só, o passarinho na ida tem uma velocidade de 5 metros por segundo, ok? Vamos fazer agora na volta. Na volta, o que nós temos? O passarinho está vindo para a direita, ó, o passarinho voltando aqui, ó, ele está indo para a esquerda, né? O passarinho está para a esquerda e o vento também. Ou seja, é similar ao barco descendo a correnteza. Velocidade da correnteza. O passarinho é o barco, está se movendo para cá, né? Então, ó, vou fazer direto agora. A velocidade, então, de volta, não é de ida. A velocidade de volta vai ser a velocidade do passarinho mais a velocidade do vento. E aí, para não confundir os dois V aqui, eu vou colocar volta, VO, vento, VE. Então, a velocidade de volta do passarinho vai ser 10 mais 5. A velocidade de volta do passarinho vai ser de 15 metros por segundo, certo? E agora, como que eu vou fazer com esse resultado para chegar aqui o que ele pediu? Determine em segundos o tempo gasto na trajetória de ida e volta. Bom, aí nós vamos lembrar o seguinte. Eu tenho duas velocidades e eu tenho a distância que ele percorreu, né? Ó, eu tenho o deslocamento do passarinho, tanto na ida quanto na volta, né? Que é de 75 metros na ida e 75 metros na volta. Eu tenho tanto a velocidade de ida quanto a velocidade de volta e o exercício pede para achar o tempo total. Ora, o tempo total de voo é o tempo
que ele gasta para ir, que é o tempo de ida, mais o tempo que ele gasta para voltar, correto? Como que eu vou fazer para obter esses tempos? Se eu tenho velocidade, tenho distância, como é que eu faço para achar o tempo? Ora, vamos fazer aqui, ó, velocidade ΔS sobre ΔT. Porque eu tenho a velocidade, ela é 5. Eu tenho o deslocamento, é 75 metros. Né? E aí, como é que eu vou fazer para achar esse tempo de ida? Vou colocar TI, tá? O tempo de ida, ó, passo o TI para cá, passo o 5 para cá, vai ficar 75 dividido por 5, que vai dar 15 segundos. Então, ele gasta 15 segundos para ir. Então, ó, já vou preencher aqui, ó. Tempo total será tempo de ida, que é 15, e agora o tempo de volta. Vamos calcular aqui. A mesma coisa, velocidade é ΔS sobre ΔT. Aqui vai ser 15. O deslocamento na volta é o mesmo, né? 75 metros. Tempo de volta. Multiplica cruzado, vai fazer a mesma coisa. Eu vou passar o tempo de volta eu vou passar para cá multiplicando, 15 eu vou passar para cá dividindo. Vai ficar 75 dividido por 15, que vai dar quanto? 5 segundos. Não é isso? Porque 75 dividido por 15 dá 5. Então, 5 segundos. O tempo de voo será de 20 segundos. Então, esse passarinho vai gastar 20 segundos para ir e voltar, ok? Uma bola rolou para fora de uma mesa de 80 centímetros de altura e avançou horizontalmente desde o início em que abandonou a mesa até o instante em que atingiu o solo 80 centímetros. O que ele está dizendo com isso aqui é o seguinte: eu tenho uma mesa, ó, eu tenho aqui uma mesa, e aí o que aconteceu? Uma bola que estava rolando aqui em cima da mesa, estava movendo aqui em cima da mesa, né? Ela deixou o tampo da mesa, que tem uma altura de 80 centímetros, tá vendo? Uma bola rolou para fora de uma mesa de 80 centímetros de altura. Então, daqui, ó, até aqui tem 80 centímetros, 0,8 metros, ok? Que tipo de trajetória que ela vai fazer? Parabólica, né? Ela vai fazer uma trajetória parabólica. O exercício está dizendo aqui embaixo, ó, que desde o instante em que abandona a mesa até o instante que atinge o solo, ela avança horizontalmente 80 centímetros. Então, ela também anda na horizontal 80 centímetros, 0,8 metros, tá? Considerando que o G vale 10, calcule a velocidade que a bola abandonou a mesa. O que o exercício quer saber é a velocidade com que ela qual é a velocidade dela em x, né? Porque a velocidade com que ela abandona é aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Como que eu vou fazer para achar Vx? Aí eu tenho que lembrar que esse movimento que a bola faz é composto de um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Lembra que eu falei na teoria? Na horizontal o movimento é uniforme, na vertical o movimento é uniformemente variado, né? Porque é um movimento de queda livre. Então, na horizontal o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a única equação que eu consigo utilizar é S igual a S0 mais VT.
onde se eu pegar o S0 e passar para cá é deslocamento, né? Então, deslocamento é V vezes T. Qual foi o deslocamento dela? Aqui está na horizontal, tá, gente? Na horizontal, ok? Deslocamento na horizontal foi de quanto? Foi de quanto? 80 centímetros, né? Então, 0,8 metros. A velocidade eu quero saber. E o que eu não tenho? O que o enunciado não me deu? O tempo. Ele não falou quanto tempo ela gastou daqui até aqui, ó. Eu preciso desse tempo, né? E aí, como é que eu vou fazer? Também falei com vocês, né? Que nesse tipo de exercício é sempre assim. Ele te pede uma informação em uma das duas direções e fica faltando alguma informação. Nesse caso aqui ficou faltando informação tempo. Aí você precisa ir na outra direção e achar isso. Então, eu vou aqui na direção vertical, tá? Então, na vertical, quais são as informações que eu tenho? A velocidade inicial de queda, que é quanto? A velocidade inicial de queda em y é 0, né? Agora que ela abandonou aqui, é agora que ela vai começar a cair. Então, V0 é 0. Ela vai sofrer um deslocamento de 0,8 metros. Ela tem uma aceleração, né, de 10 metros por segundo ao quadrado, correto? E eu quero achar o tempo. Que equação que eu vou usar? A equação do sorvete meio atrapalhado. S igual a S0 V0T meio de AT ao quadrado. Isso aqui é deslocamento, né? Ó, isso é deslocamento, 0,8 metros. A velocidade inicial é 0, e 0 vezes qualquer número é 0, então esquece isso. Fica meio vezes a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, correto? Passo 2 para cá, 2 vezes 0,8 dá 1,6, que é igual a 10t ao quadrado. Passo 10 para cá dividindo, fica 1,6 dividido por 10, que é igual a t ao quadrado. Isso dá 0,16, que é igual a t ao quadrado. T é raiz quadrada de 0,16. E raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Pronto, é só substituir aqui agora. O que estava faltando era o tempo, né? Deixa eu só trocar a cor do meu pincel. O que estava faltando para eu terminar aqui? O tempo. Acabei de achar 0,4. O 0,4 passa para cá dividindo, vai ficar 0,8 dividido por 0,4. A velocidade, então, vai ser de 2, porque 0,8 por 0,4 vai dar 2 metros por segundo. Então, a velocidade em x, porque eu achei aqui foi a velocidade em x, né? A velocidade com que ela abandona a mesa, que é essa aqui, é o Vx, é de 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, beleza? Pessoal, essa questão é uma questão de composição de movimento. Olha só, de dentro de um automóvel, em movimento retilíneo uniforme, numa estrada horizontal, o estudante olha pela janela e observa a chuva caindo, fazendo um ângulo θ com a direção vertical. Nesse caso aqui, visto pela janela do carro, tá? Ó, eu vou fazer só a janela, tá? Porque é só a janela que me interessa. Então, você tem aqui a janela do carro. E vamos considerar que o carro está se movendo aqui no nosso referencial para a direita. O que o enunciado está dizendo aqui? O enunciado está dizendo que essa pessoa
está vendo as gotas de chuva. Ela tá vendo, a pessoa está vendo a chuva fazer isso aqui, ó. Tá? Ele está vendo a chuva inclinada, tá? O que falou aqui? Um ângulo θ com a vertical. Então, você imagina que essa gota aqui, ó, eu venho aqui e faço uma reta aqui. Então, aqui que está falando que é um ângulo θ, tá? Essa chuva, a chuva para a pessoa dentro do carro, pelo fato do carro estar em movimento, está acontecendo dessa forma, tá? Aí aqui, continuando, está dizendo assim, olha, para uma pessoa parada na estrada, a chuva cai verticalmente. Então, tem uma pessoa que está parada lá na estrada, né? E ela está vendo a chuva de que jeito? Ela não está vendo a chuva igual a pessoa que está dentro do carro. O que ela está vendo é a chuva cair assim, ó. Ela está vendo a chuva cair verticalmente, tá? Ok? Com uma velocidade v. Se o velocímetro do automóvel marca 80 km por hora, pode-se concluir que o valor v da velocidade da chuva é igual a quanto? Né? Aí, vocês podem se perguntar assim, mas se a chuva está caindo desse jeito, por que lá dentro do carro eu estou vendo assim? Porque você vai ter aqui um movimento, uma composição de movimento, né? Olha só, eu vou fazer só os vetores, tá? Você tem a velocidade do automóvel na horizontal, né? Eu vou colocar de VA. E você tem a chuva que está caindo verticalmente, né? Você tem a chuva que está caindo verticalmente. Não é isso? Velocidade da chuva. Como você tem dois vetores velocidades, o que vai acontecer? Vai acontecer um vetor resultante. Seria basicamente o que aconteceria com o barco tentando atravessar o rio perpendicularmente, né? Você tem o rio aqui, né? A correnteza ela tá para a direita, e aí se um barco tentar fazer isso aqui, né? Se o barco tenta fazer isso aqui, o que acontece? Ele anda em linha reta? Não anda em linha reta, ele faz isso, né? Por quê? Porque ele está andando assim, na direção de Y, só que a água está empurrando ele para baixo, e aí ele vai vir para cá. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? Tem uma gota de chuva que ela está caindo, ó. Tem várias gotas de chuvas que estão caindo, certo? E você está passando aqui, ó. Então, olha só. Essa gota de chuva estava aqui, a primeira gota de chuva estava aqui, né? Você está passando por aqui, você viu essa gota de chuva aqui. Só que, alguns segundos depois, o seu olho, vamos supor que aqui está o seu olho vem para cá, ó. Ou seja, você vai ver essa gota não nessa posição. Para você, essa gota ficou para trás, né? Porque ela está fazendo isso, só que você está andando para frente. Então, é como se você passasse por um poste. Você não vê o poste ficar para trás? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A gota caiu, a gota está caindo, ela está caindo assim, beleza. Só que como você está se movimentando, à medida que ela cai e você anda para frente, você tem a impressão que ela está ficando assim, porque ela está ficando para trás, né? Essa gota, para você, ela não está nessa posição, porque o seu olho veio para frente. Então você vai ter a impressão de que a gota fez isso. Na verdade, ela não fez, ela continuou aqui. O que aconteceu é que você foi para frente e aí ela está ficando para trás. Ela está ficando para trás, ó. Ela vai ficando para trás e por isso que a gente tem essa noção aqui, tá? Isso aí é o resultado de dois movimentos. Um movimento na vertical e outro movimento na horizontal. E aí você tem a impressão que está dessa forma aqui, ok? Mas aí você percebe que se eu for fazer dessa forma que está aqui, ó, o vetor resultante vai estar aqui assim, né? Ó, que não vai coincidir com a direção da chuva, né? A direção que eu estou vendo está inclinado para trás e não inclinado para frente, correto? Então aqui o que eu vou fazer
para poder ficar daquela forma ali, para eu poder utilizar esse ângulo aqui, ó, eu vou trabalhar com vetor oposto, tá? Eu vou usar aqui um vetor oposto. Então, ao invés de fazer isso aqui, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu não vou mexer na chuva, tá? Eu vou deixar a chuva dessa forma, velocidade da correnteza. Eu vou pegar o vetor oposto do automóvel, tá? Ao invés de fazer ele horizontal para a direita, eu vou fazer ele horizontal para a esquerda, tá? Então, eu tenho aqui o vetor oposto do automóvel, né? E aí, o vetor resultante vai ser esse. Esse é o vetor resultante. E aí, olha só, eu consigo agora utilizar desse ângulo aqui. E aí vai estar igual tá lá o que eu estou vendo, né? Eu estou vendo a chuva cair dessa forma. O exercício está dizendo que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é θ, certo? Bom, veja que ele está fora do triângulo, né? Ele está do lado de fora do triângulo. Então, do jeito que ele está aqui, eu não consigo utilizar. Mas existe um princípio matemático, né? Que é qual? Se você tem um retângulo, deixa eu fazer aqui. Se você tem um retângulo, se você vem aqui, ó, e faz a diagonal do retângulo, o que a matemática fala pra gente? Fala o seguinte, que esse ângulo aqui e este ângulo aqui, eles são iguais. Nós dizemos que são ângulos opostos, ângulos internos e alternos. Os ângulos internos e alternos são iguais. Por exemplo, se aqui for 60 graus, olha só. Se aqui for 60, quanto que vale aqui, ó? Quanto que vale esse pedaço? Aqui tem que dar 90, não é? Ó? Aqui é 90. Então, se aqui é 60, aqui é quanto? Aqui é 30. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo não tem que dar 180? Ó, aqui, ó. Então, aqui é quanto? Aqui é 90, certo? Que é 90 graus, né? Ó, 30 mais 90, 120. Como a soma tem que dar 180, 30 mais 90, 120. Quanto que falta para 180? Quanto que falta para 180? Falta 60. Então, esse ângulo aqui é 60, igual a esse. E isso, os matemáticos verificaram que é uma regra, né? Quando você tem dois triângulos dessa forma, os ângulos internos, ó, é interno ao triângulo, e são alternos, porque está um de um lado e outro do outro, ângulos internos e alternos, eles são iguais. Significa que se aqui é θ, aqui também é θ. Tá vendo? Olha só. Ó, se eu fechar aqui, ó, eu não vou fazer não, senão eu vou bagunçar meu desenho. Mas, ó, se eu fecho aqui, ó, cai na mesma situação que essa. Então, se aqui é θ, aqui também é θ. Ok? E agora, como que eu vou fazer para achar, o que ele pediu para achar? O valor da velocidade da chuva. Ele quer saber essa velocidade aqui, ó. Como que eu vou fazer para achar essa velocidade? Eu tenho essa, né? E eu quero achar essa aqui. Como que eu vou fazer para achar o valor? Bom, eu tenho esse ângulo, isso aqui é cateto oposto, isso aqui é cateto adjacente. Ah, então eu vou usar tangente. Por que eu vou usar tangente, Emerson? Porque tangente é coca. É cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? E quem é o cateto oposto? É o VA. Qual é o módulo dele? Porque eu vou usar módulo, né? Lembre-se que esse negativo aqui não significa que você vai colocar o número negativo, tá? Não significa que você vai colocar o número negativo. Esse negativo aqui é só para falar que esse vetor aqui é um vetor que tem sentido contrário ao vetor inicial, tá? O valor que você vai usar é o mesmo, é 80, ok? Então, 80.
dividido pela cateto adjacente, que é o VC que você quer achar, que é a velocidade da chuva que você quer achar. E a tangente de θ? Ah, Emerson, mas ele não deu, ele só deu o seno e o cosseno. Ah, mas eu tenho que lembrar também, né, que tangente também pode ser calculado fazendo seno sobre cosseno. Existem duas maneiras de você calcular a tangente. Você pode fazer por cateto oposto sobre cateto adjacente, ou você pode fazer seno sobre cosseno. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui na tangente e vou fazer seno de θ sobre cosseno de θ. Porque aí eu posso utilizar aqueles dois valores lá, tá? Quanto que vale o seno de θ? 0,8. Quanto que vale o cosseno de θ? 0,6, que é igual a 80 dividido por VC. Eu vou cortar esse 0, aqui com esse 0, aqui, né? Vou passar o VC para cá, vou passar o 6 para cá e o 8 para cá. Vou multiplicar cruzado, tá, gente? Então, vai ficar VC é igual a 80 vezes 6 dividido por 8. 80 por 8 dá 10, e 10 vezes 6, 60. 60 é o quê? Quilômetros por hora. Emerson, tinha que passar para metros por segundo? Não, não precisava. Você pode trabalhar em quilômetros por hora aqui, ok? Então, a velocidade da chuva é 60 km por hora, letra B. Esse exercício aqui está dizendo o seguinte: a bala de um canhão com massa de 15 kg é lançada com uma velocidade de 1.080 km por hora. Determine o alcance horizontal máximo do projétil para o caso de o ângulo formado entre o canhão e a horizontal ser de 15 graus. Esse exercício aqui já é um exercício sobre lançamento oblíquo, tá? Olha só. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Nós temos, então, o chão, né? E o canhão que está inclinado. Então, eu vou fazer aqui um projeto de canhão, tá? Vou fazer igual os canhões do desenho animado. O que o exercício está dizendo é o seguinte, que ele dispara, ó, e aí, como ele está inclinado, eu sei que ele vai sofrer, se trata de um lançamento oblíquo, tá? Então, o projétil, ele vai sair aqui, ó, tá? Ele vai sair aqui, eu vou fazer um vetor grandão, tá? Com uma velocidade de 1.080 km por hora, tá certo? E aqui falou que ele está formando um ângulo de 15 graus com a horizontal. Então, eu tenho aqui uma linha horizontal e tenho um ângulo de 15 graus formando aqui. Ok? Bom, o que eu falei com vocês sobre o lançamento oblíquo? Qual a primeira coisa que nós precisamos fazer? Nós precisamos inscrever o plano cartesiano aqui, né? E é isso que eu vou fazer, tá? Então, eu vou ter aqui o plano cartesiano x e y, né? Estou fazendo isso porque eu vou ter que fazer a decomposição da velocidade, tá? Toda vez que você tiver lançamento oblíquo, você já pode fazer isso aqui, ok? Então, você tem aqui, nós vamos ter aqui, ó, o Vx, né? Nós vamos ter o Vy, o V0, na verdade, né? Porque essa velocidade aqui é a velocidade inicial. O V0x e o V0y, né? Vou fazer a decomposição, vou calcular já de uma vez, né? Quem é V0x?
V0x é a componente de V0 com ângulo de 15 graus entre eles. Se é com ângulo, é cosseno de 15. Né? V0x vai ser o V0, que é 1080. Vamos passar isso para metros por segundo, tá? Aqui eu vou ter que passar para metros por segundo. Apesar das respostas estarem em quilômetros, eu vou ter que trabalhar com a gravidade, que está em metros por segundo, tá vendo? Então, eu preciso passar tudo para metros. Tá? Então, a velocidade que está em 1080 km por hora, eu vou dividir por 3,6 para passar para metros por segundo, ok? Isso aqui vai dar 300 metros por segundo. Então, vai ficar 300, que multiplica o cosseno de 15. Foi dado o valor lá do cosseno de 15. Não foi dado o valor, eu preciso desse valor aqui. Aí é só usar a calculadora, tá, gente? E colocar lá cosseno de 15, vai dar 0,967 alguma coisa. Então, eu vou colocar 0,97, tá? Vou arredondar 0,97. VOX vai ser 300 vezes 0,97, 3,721, vão 2, 3 vezes 9, 27, 28, 29. 291 metros por segundo. E vou calcular o VOY, que é quem? VOY é a componente de VO sem o ângulo de 15 graus aqui, vezes sem o ângulo. Então, vai ser VOY, que vai ser 300 vezes o seno de 15, que é 0,26. O VOY vai ser 3 vezes 6, 18, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. (78 metros por segundo), ok? Então, o VOY é 291 e o VOX é 78 metros por segundo. Bom, o exercício pediu para achar o quê? Ele pediu para achar o alcance horizontal. Ou seja, pediu para achar uma informação na horizontal. Na horizontal, o movimento é uniforme. A equação que eu tenho é a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. Nesse caso aqui é Vx, né? Porque eu estou trabalhando em X. Isso é o deslocamento. É o que o exercício está pedindo para achar. Isso aqui, né? É o deslocamento. Porque se eu passar o S0 para cá, fica S menos S0, lembra? Vx, que eu tenho, né? 291. Eu tenho o valor de Vx, é aproximadamente 291, vezes o tempo. O tempo que esse projétil gastou para fazer isso aqui. Né? O que acontece? Não tenho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular quanto tempo ele gasta para subir, tá? Para ele fazer esse trajeto todo. E aí eu vou para a direção Y. Né? Eu vou para Y, ou seja, eu vou para vertical. Bom, apesar, gente, de eu estar fazendo o canhão aqui, né? Se você for comparar a altura que realmente o projétil vai atingir aqui em relação ao tamanho do canhão, você pode considerar, tá? Você pode considerar que ele partiu do chão, tá? Você pode considerar isso aqui, ó. Porque essa distância aqui é uma distância pequena. Aqui porque eu tenho que fazer o desenho grande, né? Mas o canhão, o tamanho do canhão comparado com a altura que ele atinge, ela é muito pequena. Então, você pode desconsiderar isso aqui, tá? Então, vocês vão imaginar o seguinte, que a bola do canhão, ela partiu aqui do chão, tá? E ela fez esse trajeto aqui, ok? Porque quando você tiver que considerar isso aqui, o exercício vai falar assim, considerando que a altura, aí ele vai te dar essa altura aqui, mas ele não falou,
né? Então, é para você considerar que ela partiu do chão, tá certo? Aí, o que eu vou fazer para determinar esse cara aqui que está faltando aqui para eu poder substituir aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto tempo o canhão gasta para atingir a altura máxima, porque eu sei que o tempo que ele gasta para subir é o mesmo tempo que ele gasta para descer. Então, eu acho o tempo que ele gasta para subir e multiplico por 2, porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Então, como que eu vou fazer para achar o tempo todo aqui? Então, eu vou calcular quanto tempo ele gasta para chegar na altura máxima. Quais são as informações que eu tenho para y, a velocidade inicial, que é de 78 metros por segundo. Eu tenho a gravidade. Ele está fazendo o que, gente, a partir daqui? Ele está subindo ou está descendo quando eu disparo? Ele está subindo. Então, é menos 10. Ok? Eu tenho a velocidade final em y. Qual é a velocidade que ele tem aqui, ó? Na altura máxima? Quanto que vale Vy? Vale 0. É uma das características. Como que eu vou fazer para achar o tempo? Dá para usar V igual a V0 mais AT. A velocidade final é 0. Eu tenho que lembrar que estou trabalhando com Y, né? Eu não estou colocando aqui, mas eu sei que é Y. 78 menos 10 T. O 10T passa para cá, fica positivo. Então, vai ficar 10T, que é igual a 78. T é igual a 7,8. Né? Passo o 10 para cá, vai ficar 78 por 10, que dá 7,8 segundos. Tempo que ele gastou para chegar na altura máxima, mas eu preciso do tempo todo. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar por 2. Deixa eu trocar a cor do meu pincel aqui. Vou multiplicar por 2. E aí, o tempo será de 15,6, né? 7,8 vezes 2 dá aproximadamente 15,6 segundos. E aí, eu substituo aqui, 15,6, tá? 15,6 delta S vai ser 291 vezes 15,6, que vai dar 4.539,6 metros, tá, gente? A resposta está em quilômetros, né? Isso aqui dá aproximadamente quanto? Como que eu passo metros para quilômetros? 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem quantos metros mesmo? Tem 1.000, né? Não é isso? Então, daqui para cá, multiplica por 1.000. E daqui para cá, divide por 1.000. Vai fazer o contrário. 4.539,6 dividido por 1.000 vai dar 4, aproximadamente, vamos arredondar com uma casa só, 4,5 quilômetros. Né? 4,5 quilômetros dá a letra C. Né? Então, é isso que você tem que fazer. Beleza? Um projétil é lançado obliquamente no ar, com uma velocidade de 20 metros por segundo a partir do solo. Tá vendo? Lá do chão, ó. No ponto mais alto da sua trajetória, verifica-se que ele tem uma velocidade igual à metade da sua velocidade inicial. Qual a altura máxima em metros atingida pelo projétil? Percebam que o exercício está dizendo o seguinte, ó, eu tenho aqui o chão, vou fazer aqui, eu tenho lá o chão, eu lanço um projétil a partir do chão, e se é um lançamento oblíquo, ele vai fazer uma trajetória parabólica, né? Aqui no ponto de altura máxima, o que o enunciado disse? No ponto de altura máxima, a velocidade
do projétil aqui é exatamente a metade da velocidade dele aqui. Lembrando que nesse caso ele foi lançado assim, a velocidade dele está aqui, ó. Vou fazer grande aqui para poder fazer os ângulos e as decomposições, tá? Então, ó, aqui está a velocidade inicial do projétil. Vai estar formando um ângulo aqui com a horizontal, né? Vai estar formando aqui um ângulo θ com a horizontal, que eu não sei qual que é. E o que acontece é que se eu inscrevo o plano cartesiano ali, eu vou escrever o plano cartesiano aqui, ó. Ficou fora, muito fora. Então, veja bem, se eu coloco aqui o eixo Y e o eixo X, eu vou ter a componente Vx, correto? E eu vou ter a componente Vy. Eu vou ter o V0y e eu vou ter o V0x. Aí, o que nós sabemos sobre esse tipo de lançamento? Que na horizontal o movimento é uniforme, né? Na vertical o movimento é variado, mas na horizontal a velocidade não muda. Então, se aqui vale 10, o Vx aqui vai valer 10, o Vx aqui vai valer 10, o Vx aqui vai valer 10, aqui vai valer 10, aqui vai valer 10, porque o Vx não muda, porque na horizontal o movimento é uniforme. Na vertical não, na vertical vai mudando, né? Porque como ele está subindo, a gravidade vai desacelerando, desacelerando, desacelerando. Quando chega nesse ponto aqui, o Vy vai valer quanto? Vai valer 0. Por que eu não coloquei V0? Porque o V0 é só aqui. Quando ele começa a subir, a velocidade já começa a mudar. Quando chega nesse ponto, a velocidade final do y é 0. Né? E o V0x? O Vx não mudou. Então, aqui, ó, eu ainda posso continuar colocando o V0x, porque não está mudando, né? E ele é o mesmo valor que tem aqui, porque na horizontal a velocidade não varia. Aí o exercício vai lá e fala que esse cara aqui, ó, vale 20 metros por segundo. E depois aqui ele fala assim, no ponto mais alto da sua trajetória, verifica-se que ele tem uma velocidade igual à metade da sua inicial. Então, nesse ponto aqui, ele tem uma velocidade que é a metade desse cara aqui. Ou seja, 10, né? Ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Mas essa velocidade é de quem? Porque Vy é 0. Então, nesse ponto aqui, ele só tem que Vx. Ou seja, quando ele cita aqui que no ponto mais alto a velocidade é igual à metade da sua inicial, no ponto mais alto o Vy é 0, só sobrou Vx. Ou seja, o que ele está dizendo ali é o Vx vale 10 metros por segundo. Tá? Então, como eu sei dessa informação, o que ele me informou, na verdade, foi o valor de Vx. Se aqui vale 10, aqui também vale 10. Ó. Aqui também vale 10 metros por segundo. Né? Porque a velocidade em x ela não muda. Certo? Bom, vamos voltar. Qual é a pergunta? Qual a altura máxima? A altura máxima é na vertical. Né? Na vertical. Quais as informações que eu tenho na vertical, gente? Na vertical eu tenho a velocidade final de y, que é 0. Eu sei que ele está subindo, então eu vou usar o g como negativo. Eu vou usar como menos 10. E eu quero achar a altura máxima, que coincide com o deslocamento. Com essas informações só aqui não dá para resolver. Eu preciso de pelo menos a velocidade inicial de y. Pelo menos isso eu preciso. Porque se eu achar isso aqui,
aqui está sugerindo usar Torricelli. Aí eu consigo achar o deslocamento. Tá vendo? Não tem tempo, eu uso Torricelli. Então, eu preciso de pelo menos o VOY. E como é que eu vou fazer isso? Vou reforçar. Lembra que eu falei? Nesse tipo de exercício de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, sempre que ele te pedir alguma coisa em uma direção, vai ficar faltando alguma informação e você precisa usar a outra direção para achar. Nesse caso aqui, eu já até fiz. Quando ele falou que a velocidade aqui era de 10 metros por segundo, eu sei que na horizontal a velocidade não muda, então se aqui é 10, aqui também é 10. E como que eu vou fazer? Utilizando o VOX, achar o VOY? Muito simples. Você tem duas opções aqui. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras, porque você tem esse cara aqui e esse, para você achar aqui, tá? Ó, você pode fazer, porque vai formar um triângulo retângulo, né, gente? Ó, aqui vale 10, aqui vale 20, e você quer achar esse cara aqui, ó. Então, uma opção é você aplicar o teorema de Pitágoras. Fazer a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, 20 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais VOY. 20 ao quadrado é 400, 10 ao quadrado é 100. Se eu passar ele para cá, ele já fica negativo, já vou fazer isso, né? Estou esquecendo do quadrado aqui, mais VOY ao quadrado, mais não, né? Se eu passei o aqui é igual, né? Deixa eu apagar ali, peraí. Puxa, aqui é igual. Porque eu peguei, ó, 10 ao quadrado é 100, eu passei ele para cá, ele ficou negativo. Isso aqui vai dar 300, correto? V0y ao quadrado. O V0y vai ser a raiz quadrada de 300. Aí você vai tirar a raiz quadrada de 300. Eu faço assim, tá, gente? Ó, eu vou fazer aqui, depois eu apago. Raiz quadrada de 300, eu faço mentalmente assim. É a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 100. Porque 3 vezes 100 não é 300? Então, raiz de 100 eu sei quanto que vale. Vale 10. Fica 10 raiz de 3. Só que a raiz de 3 eu também sei quanto que vale. A raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Tá? Então, eu faço assim, ó. O 300 é 100, então raiz de 100 é 10. E aí sobra a raiz de 3. A raiz de 3 é 1,7. Né? Então, o VOY vai ser igual a 17 metros por segundo. Ok? Essa é uma das maneiras de você fazer. A outra maneira de fazer, ela daria um pouquinho mais de trabalho. Porque, veja bem, ó, eu poderia fazer assim, ó. Como eu sei quanto que vale o VOX? Como eu sei quanto vale o VO, ou seja, eu sei quanto que vale o cateto oposto e eu sei quanto que vale a hipotenusa, eu conseguiria achar o valor desse ângulo. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas a outra maneira que poderia ser feito seria assim, ó. Quem é VOX? Ah, VOX é a componente de VO com o ângulo θ, né? Com o ângulo entre eles, né? Porque aqui está com o ângulo. Então, seria 10, que é igual a 20 cosseno de θ. O 20 passa para cá dividindo, vai ficar 10 dividido por 20, que dá meio, né? Fica cosseno de θ igual a 0,5. Aí você tem que se perguntar assim, qual é o ângulo cujo cosseno dá meio? Qual é o ângulo cujo cosseno é meio? 60 graus, porque o cosseno de 60 é meio.
aquela tabelinha que você tem que fazer, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tira a raiz de todo mundo, divide por 2, você chega nessa conclusão. Qual é o ângulo cujo cosseno é 0,5? É 60. E aí você ia fazer assim, ó. Então, quem é o VOY? O VOY é a componente de VO. Quem é o VOY aqui? Ó? É a componente de VO sem o ângulo entre eles. Então, seno de quanto? Seno de 60. Ok? Vai ficar VOY, que é igual a 20, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. VOY, 20 por 2 dá 10, e raiz de 3 é 1,7. Ó, deu igualzinho aqui, tá vendo? E o VOY, 17. Então você tem essas duas maneiras de fazer. Essa aqui é mais rápida, né? Bem mais simples do que fazer. E essa aqui você tem um pouquinho mais de trabalho, mas eu gosto de colocar aí mais de uma opção, né? Você tem duas opções. Talvez tenha até uma terceira aqui que eu não consegui enxergar. Mas essas duas opções você pode estar utilizando, ok? E aí, gente, achado o valor de VOY, eu vou vir para cá, né? Lembra que eu falei? Agora a opção que eu tenho aqui é utilizar Torricelli, pelo menos, né? E aí eu achei esse cara, ó. Então aqui vai ser 17, né? E agora eu vou aplicar Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, 2A delta S. Aqui é 0, né? Porque em Y a velocidade final é 0. Aqui vai ser 17 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, como está subindo é negativa, correto? Então é menos 10 dividido por ΔS. 0 é igual a 17 ao quadrado, 289, mais vezes menos dá menos, 2 vezes 10 dá 20, ΔS. O menos 20 ΔS passa para cá, fica positivo, então fica 20 ΔS, que é igual a 289. ΔS vai ser 289 dividido por 20. ΔS, então, será igual a 144,5. 144,5 que? Metros, né? Porque como eu utilizei a aceleração, ó, que está em metros, usei a velocidade que está em metros, o resultado meu é em metros. Então a altura que ele vai atingir aqui, essa altura aqui, né? Ó, essa altura aqui é de 144,5 metros.